Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, contando a parte chata, a parte difícil, a parte que não dá certo. Eu não gosto dessa palavra desgraça, então com muitas aspas, mas é a parte ruim, digamos assim, da vida, né? A parte difícil mesmo. Sempre penso assim, ai, toda vez eu tô aqui falando de coisas boas, trazendo coisas motivacionais, trazendo gatilhos, ferramenta para que as pessoas possam conquistar os sonhos dela, alcançar as coisas que elas desejam. Mas, como vocês sabem, eu sempre passo também as coisas do outro lado da minha vida, as coisas difíceis, as coisas que eu sofro, que eu acho importante. E hoje eu tô num dia, sabe aquele dia que você acorda do avesso? Que tudo que você pensou não rolou e as coisas começam a virar uma bola de neve e você mesma não sabe como resolver. E aí eu, obviamente, assim como todos, nesse dia eu sou resgatada pela minha inteligência emocional. Obviamente que eu fico numa luta interna do que eu estudei, do que eu sei, como é que eu aplico e etc e tal, mas eu sim sou resgatada. E é sobre isso que eu vim falar. O cabeleireiro, ele pinta o cabelo das pessoas e ele sabe fazer como ninguém, mas o próprio cabelo aqui atrás, por exemplo, ele não consegue pintar porque ele não vê. O cirurgião plástico, ele pode ser bom o quanto for, mas ele não faz a própria cirurgia plástica, assim como o dentista não faz o próprio dente, ele precisa de um outro profissional. Então não significa que, porque eu venda inteligência emocional, porque eu sou uma boa profissional de inteligência emocional, não significa que eu aplique em mim mesma com grande sucesso. É uma luta constante, por isso que eu tô sempre estudando material de vários outros profissionais, porque sim, eu preciso dos outros profissionais. O ser humano precisa de ser humano. Ninguém é autossuficiente. E agora vamos aprofundar sobre essas questões todas. Nada pra mim foi fácil, como eu imagino que pra maioria das pessoas, mas a gente sempre acha que o outro teve sorte, pra ela tudo é fácil, fulano nasceu em berço de ouro, fulano tem um pai rico, fulano de tal, ou aquela deu pra tal pessoa pra poder chegar em tal lugar. A gente sempre acha uma desculpa pra poder justificar o outro estar onde ele está e a gente não, mas a verdade é que é difícil pra todo mundo, às vezes a gente não conta esse caminho, né? Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, eu nunca imaginei estar onde estou. Eu tô muito mais longe, muito mais alto do que eu gostaria. Quando meu pai faleceu, num determinado momento, eu só fui literalmente, porque eu pensava muito nos meus. E eu sempre gostei muito de pessoas e de ajudar pessoas, e quando eu menos percebi, aqueles meus que eram próximos, que eu tava falando de minha mãe, do meu irmão, da minha cunhada na época, da minha irmã, enfim, a minha avó. Aquelas pessoas próximas que eu achava que eu tava cuidando já não eram mais só aquelas, já eram outras pessoas, porque eu já tinha uma empresa, montei uma empresa, e aí já tinha outras pessoas dependendo de mim, e a minha roda foi aumentando. É muito bacana quando você chega onde você nem imaginou e você é uma empresária de grande sucesso. Hoje eu tenho 5 empresas grandes, tenho algumas outras menores, mas eu tenho 5 empresas grandes. Uau, que legal! Pois é. Mas tem muita coisa que não é legal e que a gente não conta por aqui. A quantidade de responsabilidade, ela é como pedras em cima das suas costas. Tem muitas decisões, tomadas de decisões que tem que passar por mim, que não é opcional. Porém, quando você vai crescendo muito, é impossível e é inviável que todas as tomadas de decisões e todos os promenores passem por você. Não significa que é porque eu sou a dona de algum lugar, de alguma empresa ou de alguma coisa, que eu sei o que está acontecendo na minha própria vida. E é aí que a merda começa. Eu já não sei mais o que está acontecendo na minha própria vida, já tem um tempo. Só que como você faz uma coisa, você já faz todas. Inicialmente as empresas vão crescendo, você vai colocando pessoas à frente para responder para você, para tomar decisões para você, até mesmo porque senão não cresce, né? A gente tá falando aí de 400 pessoas. Como é que tu vai administrar 400 pessoas, 400 áreas distintas, de lugares distintos? Impossível. Você precisa das pessoas. Necessário. Só que a partir do momento que essas pessoas começam a responder por você e tomar decisões por você, obviamente que não vão ser suas, na sua cabeça. E por mais que elas tomem a melhor decisão possível, por mais que elas entreguem o melhor que elas têm, ainda assim não é você. E se elas pensassem como você, elas não só estariam onde você está, estariam fazendo o que você faz, mas seriam você. Cada pessoa tem um ideal, cada pessoa tem um princípio, cada pessoa tem um desejo.
E se aquela pessoa tem um desejo diferente do teu, você já não pensa igual. E aí, eu trouxe tudo isso pra vocês porque, como eu falei, eu tô num dia assim, onde várias coisas aconteceram que eu sabia e não sabia. Ah, eu fiz isso porque você me autorizou lá atrás fazer alguma coisa parecida, então eu repliquei aqui. Ah, eu fiz isso porque em algum momento você me falou assim, ou não, eu fiz isso porque eu tenho essa autorização, fiz isso. E aí deu várias coisas hoje que não são iguais, eu faria. São muito distintas, são muito diferentes. E já tem um tempo que eu tenho percebido isso, que eu tenho, e a responsabilidade é toda minha, porque é muito fácil também delegar o outro, falar, puta, por que fez isso do jeito que eu não falei, do jeito que eu não queria, do jeito que eu não autorizei? Por que eu não tomei as rédeas da minha vida? Porque não cabe. Porque não cabe mais a mim. Essas rédeas, eu não tenho mão pra tanta rédea assim. E aí eu penso, como eu faço? Como eu faço a partir de agora? Eu vou dar um exemplo pra vocês, porque pode ter ficado muito complexo. Então eu vou dar um exemplo mais fácil. Sem citar nomes de ninguém, até mesmo porque não é essa a intenção. Até mesmo porque eu me responsabilizo, já falei. A responsabilidade é minha. A partir do momento que eu vou deixando na mão das pessoas, vou delegando, o problema é meu. Se eu não queria delegar tanto, talvez eu não crescesse tanto, eu ficaria menor, mas eu teria mais responsabilidade da minha vida, não delegaria tanto, não teria esse tipo de problema. São decisões que fogem da minha personalidade, do meu caráter, do que eu acredito. Esses dias eu cheguei na minha casa e tinha uma árvore no chão, cortada, na entrada da minha árvore. Eu até baixo tom na hora que eu falo, porque tipo assim, me dá um nó na garganta. Uma árvore, pra mim, é uma vida de uma pessoa, de um ser humano. De um ser humano. Nossa, mas tá falando árvore de ser humano, pra mim representa assim. A árvore é um ser vivo, assim como um animal, assim como ver uma árvore no chão. Eu quase morri. De verdade, aquele dia acabou pra mim. Eu fiquei destruída durante um bom tempo. Destruída, morta por dentro. Com raiva de mim mesma. Nossa, mas por quê? Você tem alguma coisa a ver com isso? Nada, jamais. Eu jamais aceitaria alguém cortar uma árvore. Óbvio que tinham milhões de justificativas, inclusive a autorização para aquela árvore fosse cortada, mas não existe para mim autorização para uma árvore ser cortada. Não interessa que a autorização foi tirada, não interessa que justificativa foi entregue, não interessa se tudo estava conforme a lei, a minha lei e a minha lei divina e os meus valores do ser humano não poder cortar um ser vivo. E aí, quando eu cheguei aquilo que estava acontecendo dentro da minha própria casa, sendo o oposto dos meus valores, eu morri. Eu falei, que merda tô fazendo da minha vida. Que momento que eu perdi o controle da minha vida e que eu deleguei a pessoas que não têm os mesmos valores que eu e nunca terão, porque são pessoas diferentes. Eu não vou culpar as pessoas, porque isso também é muito confortável pra mim. Porque que momento que eu perdi essa rédea aí e como é que eu faço pra voltar? E eu liguei pra uma pessoa, uma amiga minha, pra desabafar, pra chorar, etc e tal, Marcela, minha amiga, minha cunhada, minha tudo, minha irmã. E falei, como é que eu faço? O que eu faço e tal? E aí ela falou, nem se você quisesse, você daria conta de tudo que você tem hoje, das responsabilidades das pessoas. E não é o que você tem financeiramente, emocionalmente, do nível de responsabilidades. As minhas empresas são o ganha-pão de muitas famílias, mas de muitas famílias. O meu dia a dia é o ganha-pão de muitas famílias. O meu trabalho, os meus cursos emocionais modificam a vida de muitas pessoas, transformam, leva vida para as pessoas. Então, tomar uma decisão de, agora eu vou diminuir tudo isso, é uma decisão extremamente egocêntrica, pensando só em mim. E essa não sou eu penso no outro. Só que o preço que eu pago da dor que eu sinto é gigantesca. Eu quis dividir isso com vocês porque eu escutei uma coisa muito interessante da babá da minha filha e foi desde então que eu decidi ajudá-la financeiramente e pegar a responsabilidade de muitas coisas.
Um dia eu tava conversando com ela e eu me desdobro em 1.369 milhões de pedaços para existir pedaços para minha família e para ficar com Sofia e tal. E ela sempre fala muito, nossa, você é uma mãe muito presente, mas para isso eu não durmo, para isso eu não faço várias coisas. E aí ela me olhou e eu não vivo para mim, eu vivo para o outro. E ela me olhou e falou assim, eu nunca quis ter dinheiro, porque quanto mais dinheiro, menos vida você tem. E aí, quando ela falou isso pra mim, eu achei sensacional ela ter essa percepção, sem ter tido, porque antes de ter eu não tinha essa percepção. E aí eu falei, gente, você tá coberta de razão, nunca tenha. E aí, enfim, eu tô dividindo isso com vocês porque todo mundo sabe a parte boa de ter tantas coisas, de conquistar tantas coisas, de ter tanto patrimônio de certa forma. Mas tem muito lado ruim. Tem muito lado difícil que ninguém conta. Eu acho que o mais difícil deles, quando você tem muita responsabilidade, é você perder o controle da sua própria vida e você passar a acontecer decisões que você se entristece com as decisões que você é responsável de certa forma e você fala, cara, mas como é que eu faço para pegar a minhas rédeas de volta? E não faz. Porque decidi falar, não, agora eu não quero mais, eu vou aplicar o meu dinheiro e viver de renda, que eu poderia. Mas e aí, o quanto egoísta eu tô sendo? E a quantidade de pessoas que hoje dependem de mim? Não posso. Vamos viver de uma maneira muito menor e aí eu vou dar conta da minha vida. E as pessoas, o que eu faço com elas? O que eu faço com essa roda girando? Enfim, desculpa o desabafo, mas eu achei muito importante falar isso pra vocês, porque eu sei que tem gente que tá trilhando esse caminho. E talvez se eu tivesse escutado tudo isso antes, eu repensasse muito mais. Ou não, porque eu amo muito também tudo isso, ajudar todas essas pessoas, mas eu tenho esses momentos muito difíceis que eu me questiono, que merda! Como que eu vou fazer pra controlar as coisas que eu não tô dando conta? Como é que eu vou fazer pra arrumar os meus próprios erros? Porque eu também erro diariamente. Enfim, é muito complexo, principalmente pra quem não vive tudo isso, mas eu queria saber a sua opinião. E se você quer ouvir mais desabafos tão sinceros da minha parte, eu não sou uma carinha bonita e uma vidinha perfeita 24 horas. Ninguém é. Eu acho que nós, pessoas influentes, artistas, deveríamos expor mais todo esse outro lado que ninguém sabe. É tão importante pra todo mundo. Eu gostaria que tivessem feito isso comigo, falado isso pra mim. Grande beijo. Desculpa se eu não agradei você com alguma coisa, se você não concorda com alguma coisa que eu fale. Nem Jesus agradou todo mundo. Eu sempre dou o meu melhor. E quando eu erro, vocês podem ter certeza que eu erro tentando ser a minha melhor versão. Não só pra mim, mas pro outro. Mas eu sempre erro, assim como você também sempre erra. O mundo é um constante aprendizado. Beijo.